Bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do ABC Dados e hoje é dia de receber visita, ou melhor, visitas aqui na nossa casa podcasteira. E antes de eu apresentar quem são as nossas duas convidadas mais do que especial, falem um oi aí para o Leleca, um oi para a Fabrícia. Olá! Oi, gente! E um oi para mim, Juliana Lima, que vou só iniciar esse papo hoje. Hoje não quero falar, vim aqui só ouvir, só aprender. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o algoritmo e o racismo nosso de cada dia. E, bom, chega de suspense, agora sim. Vamos saber quem veio bater um papo com a gente. E, cara, assim, quem está ouvindo a gente só pelo podcast não vai ter noção da produção que a gente tem aqui hoje, né? Eu falo que eu tô com vergonha de ter colocado uma blusinha básica para vir para esse podcast, porque a coisa aqui tá mara. E essas duas pessoas topzeiras que estão aqui com a gente são a Nayara Garópolo e a Nana Miranda. E eu vou apresentar brevemente um breve resumo, que já ficou grande, mas é um resumido do currículo delas. E já a gente começa o nosso papo aqui. Falando um pouquinho da Nayara. A Nayara é graduada em Letras pela PUC Minas, é pós-graduada em revisão de textos com ênfase em mercado editorial, gêneros publicitários e jornalísticos. É ativista em causa de minorias políticas e ativista digital, sendo editora e colaboradora de sites e organizações relacionadas. Gestora, produtora e agente cultural, é cofundadora da Associação dos Blocos Afros de Minas Gerais e do Bloco Afro Angola Janga, um programa que tem, além do próprio Bloco de Carnaval, diversos projetos orientados sempre pela missão de igualdade e equidade das minorias políticas na sociedade. Nay, muito bem-vinda. Respira aí. Temos um recorde! Nossa, eu consegui ler o texto inteiro sem muitas falhas. É bom mesmo. E é por isso que eu não durmo, gente. E olha que isso é um resumo do resumo que nós fizemos. Nayara, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Apresentando, então, agora a nossa outra quase celebridade Big Brother Brasil. Isso aí é piada interna. A Nana. Nana, ela é mestranda no programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas, pós-graduada em comunicação digital e mídias sociais pela UNA e graduada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela Faculdade Promove. Integrante do grupo de pesquisa Mídia e Narrativa da PUC Minas, monitora do Centro de Crítica da Mídia... monitora do Centro de Crítica da Mídia da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, cofundadora e editora do projeto NM em Foco. Ai, agora eu vou respirar. Nana, um pouco. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, oi. Agradeço. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, e como eu comecei pela Nayara, obviamente eu vou abrir aqui para vocês também falarem um pouquinho o que eu não falei, né, e contar um pouquinho aí a jornada de vocês. Como eu comecei pela Nayara, vou puxar para ela também, e depois a gente começa, manda a Nana aí, manda bronca para nós, para contar um pouquinho da sua jornada. Pode ser assim? Podemos. Beleza. Manda aí, Nay. Minha jornada... Uai, essa é sempre uma questão para mim, assim, especialmente quando me perguntam assim, quem é você? Porque eu costumo dizer que nós que nos dedicamos a um outro tipo de visão de mundo, né, assim, uma visão afrocentrada de mundo, no meu caso, a gente costuma ser coletivo, né? A gente não costuma ser eu sou fulano, que eu faço tal coisa. A gente costuma estar sempre em coletivo, em grupo, em comunidade, né? Então, eu acho que a minha jornada é atravessada por esses espaços e por essas comunidades e grupos que eu faço parte, né? Assim, atualmente, eu me defino por algumas coisas que me atravessam, né?
Uma delas é a questão cultural, da gestão cultural que eu tenho com o Angola Janga, né, que está aí com 5, vai fazer 6 anos agora, que toma grande parte da minha vida, assim. Mas também tem a área da pesquisa, né, que é grande parte do que eu sou. Eu sou EQED de Candomblé, de um terreiro chamado Ileuopolo Jucan, isso também faz muito parte da minha identidade. E todas essas coisas, elas influenciam, né, e fazem parte da minha jornada, né? Não só dos caminhos que eu segui até agora, mas dos caminhos que eu pretendo ir ainda, né? Eu acho que é basicamente isso, assim. A gente dorme pouco. Basicamente isso tudo, né? A gente dorme pouco, trabalha muito, ganha pouco e estamos aí na luta constante, assim, por uma sociedade menos desigual, no final das contas. Muito legal. Obrigada, muito legal. É como diz a Leleca, é só isso, né? Depois eu ler o resumo do resumo, é só isso. Nana, conta pra gente sua jornada. Difícil, né? Assim, falar de uma forma geral e de uma forma que resuma essa jornada, né? Eu gosto sempre de pontuar, assim, em relação à minha identidade política, né? Desse ser político que luta pela igualdade social. A minha graduação teve um papel muito importante na minha vida. Assim. Eu tenho 29 anos, então fiz a minha graduação já tem alguns anos, eu tenho essa cara de bebê, mas a idade já está aí chegando. E aí, o meu trabalho na graduação foi sobre transição capilar, né? Eu fiz faculdade de comunicação, mas eu estudei como um fenômeno da comunicação. Então, eu sempre falo que minha vida, politicamente falando, antes TCC e pós-TCC, porque a partir dessa experiência de pesquisar o movimento de transição capilar, né? Quando as mulheres, sobretudo mulheres negras, elas passam a valorizar e assumir os seus ciclos naturais, foi a partir desse momento que eu tive contato com várias discussões que hoje fazem muita diferença na minha vida. Então, eu tive contato com o movimento negro, tive contato com o feminismo negro, e ali também eu passei pela transição capilar junto com a minha pesquisa. Então, foi uma diferença muito grande, né, na minha vida. Então, a partir desse momento da graduação, houve uma das, né, acho que a gente tem várias viradas de chave ao longo da vida, né? Porque a gente está sempre nessa transformação. Então, essa foi uma virada de chave importante, né? Assumir o meu cabelo, naquele momento foi, né, muito importante para a minha trajetória. E, a partir disso, eu tive contato, né, com diversas outras discussões. Na pós-graduação, eu também tive uma pesquisa relacionada às questões raciais. Agora no mestrado também envolve as questões sociais, então essas discussões, elas de alguma forma ou de outra, elas estão atravessando, né, a minha vida e a minha trajetória. Acho que resumidamente um pouco é isso. Ô Nana, e como é que você entrou nessa parte digital, por assim dizer? O que foi que te puxou para trabalhar a questão racial no mundo digital? Isso começou desde a graduação. Como, apesar de ter feito um estudo de caso sobre o movimento de transição, e aí a ideia era como as identidades raciais das mulheres negras, elas se conformavam na internet. Então, eu vi que era uma questão muito forte, era uma discussão que se tinha na internet. Então, ali eu comecei a ter esse apreço, né, pelas discussões no meio digital. Então, na pós-graduação, eu estudei sobre o reposicionamento de marca da Avon, né, a beleza que faz sentido, e como isso conversava com as mulheres negras nas redes sociais. Então, essa questão digital já me acompanhava no meu percurso acadêmico, né? Então, para o mestrado, eu acompanhando blogueiras negras na internet e entendendo a dificuldade que elas apresentavam de ter visibilidade nas redes sociais, de forma geral,
eu comecei a me questionar, né, a entender o porquê um pouquinho de onde vinha, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade racista, né? E o racismo ele vai reverberar de diversas maneiras, né? Então eu fui me questionando ali tentando entender um pouco o porquê dessa invisibilidade. E aí, em determinado momento, me ocorreu sobre os algoritmos, né? Qual era o componente das mediações algorítmicas para essa invisibilidade. Obviamente, ainda é uma pesquisa que está em andamento, não tenho resultados finais, mas partiu desse incômodo, de ver o incômodo de blogueiras, de youtubers negras, relatarem as suas dificuldades de ter visibilidade nas redes sociais, assim como outras youtubers brancas, por exemplo. Beleza, então para a gente dar um contexto do que a gente vai falar aqui hoje, o foco principal é o algoritmo racista, mas a gente tem que falar um pouquinho de como que chegou nesse ponto, né? E como que a nossa realidade está influenciando o meio digital também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade e identidade. Eu vou passar a fala para a Nayara para falar um pouquinho para a gente o que ela entende da desigualdade racial hoje. Não precisa ser no meio digital só, no contexto geral, assim, Nay. Como é que está a desigualdade e a identidade hoje racial no Brasil? Nay, você está sem áudio. Gente, eu pensei, eu fiquei na mente que eu estava colocando no mudo para não esquecer. Enfim, eu ia dizer que como é que tá basicamente tão ruim como sempre esteve, né? Eu acho que, já que eu estou com essa missão inicial aí, de introduzir o tema, né? Eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, sobre o que é essa discussão da desigualdade, né? Porque, e aí, não só a racial, né? Mas todas as desigualdades, assim. Porque, geralmente, a gente parte do pressuposto, quando está se discutindo desigualdade, a gente parte do pressuposto que a gente está falando de um outro, né? A gente está discutindo questões que atingem o outro, uma pessoa que não é a gente, né? Mas é preciso pensar na relatividade desse outro, né? Porque, para mim, uma mulher branca é um outro, né? Ela não sou eu, ela é outro, né? A gente vive numa sociedade que tende a entender a pessoa branca, padrão, normativa, como o padrão, a régua do mundo, e tudo que não é essa pessoa é o outro, né? Mas essa pessoa também é o outro para alguém, sabe? E isso é importante, eu acredito, fazer essa chavinha mudar na cabeça, para parar de pensar que discutir esses temas é discutir para melhorar algo para um grupo só de pessoas, ou que discutir esses temas é uma coisa que você está fazendo até a mais do que você deveria, afinal de contas não é sobre você, sabe? Assim, na verdade né? Na verdade é sobre a nossa sociedade inteira, e todos nós que somos alteridades um do outro, né? Assim, todos nós somos o outro de alguém. Quando a gente pensa em racismo, né, falando aqui mais sobre a questão racial, que é o tema, né, dessa conversa hoje, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um sistema que entranha todas as camadas sociais, políticas, estruturais e históricas, não só do nosso país, mas do planeta que a gente vive, né? O mundo não seria o mundo que é hoje se ele não tivesse tido a escravidão. Então, assim, é preciso ter essa compreensão para entender que todas as áreas o racismo perpassa, né? Eu digo isso porque, geralmente, quando se vê uma discussão de racismo, algumas pessoas têm certa resistência de falar sobre o assunto, e aí a gente ouve frases como, com certeza a Nana já ouviu muito na vida, que mas tudo é racismo, mas tudo é racismo mesmo, assim.
E a gente não gostaria que fosse, né? Eu costumo dizer que me incomoda mais ter que falar disso todo dia até hoje do que se eu não tivesse que falar, seria ótimo, né? Então, eu acho que a base que tem que se pensar é essa, assim, a gente vive num país que foi estruturado em cima da objetificação de pessoas negras, da subjugação dessas pessoas e da animalização dessas pessoas, ou seja, a partir do momento em que você não vê alguém como sujeito, como pessoa, você não vê nela os mesmos direitos que você tem, né? E isso te incomoda menos. A mídia faz isso de uma maneira, assim, excelente, né? Para o que ela pretende, né? Claro. Quando você vê, por exemplo, a notícia de uma operação na favela, né? Na periferia, e aí mata 25 pessoas lá, isso passa na TV e isso não nos incomoda, né? Isso não nos afeta, porque a gente não vê aquelas pessoas como sujeitos, como humanos. Ao contrário da gente ver uma criança, por exemplo, branca, de classe média, que teve um acidente ou foi assassinada. Eu estou falando que é comparável essas situações, eu não estou comparando, né, de forma alguma. Eu só estou dizendo que nós temos pesos e medidas diferentes para os sofrimentos, né? Assim, e isso vai se refletindo em várias áreas, né? Assim, tem uma pesquisa que eu não vou saber indicar a data aqui agora, mas é uma pesquisa que me marcou muito, que foi feita nos Estados Unidos, e descobriram com essa pesquisa que mulheres negras recebiam menos anestesia que mulheres brancas, porque os médicos entendiam que elas não sentiam tanta dor, né? E isso vem de um processo de escravidão, de animalização desses corpos, né? Que é uma coisa que a gente repete para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente é amiga. Ai, fulana, você é tão forte, você é tão guerreira, né? E a gente não fala isso no sentido, a gente não fala isso querendo ofender de forma alguma, e a gente entende isso, mas esse lugar da mulher forte, né, da negra forte, da negra que não sente dor, da negra que consegue aguentar cargas pesadas de trabalho, né, e trabalha fora e cuida dos filhos, etc. Isso tudo são criações, simbologias e estereótipos e imagens que são criadas em cima das pessoas negras por séculos, né? Então, não vai ser numa conversa que a gente vai mudar essas questões, não vai ser numa palestra, não vai ser numa atividade que uma empresa contrata de compliance para os seus clientes, para os seus empregados. Racista, né? Não vai Exato. ser um manual racista. Um manual desse tamanhozinho antirracista, né? Dessa finurinha. Não vai ser isso que vai mudar, mas são essas coisas todas juntas e outras mais, né? Especialmente a estrutura, né? Se a estrutura não muda, se você faz uma estrutura que é feita para que algumas pessoas estejam sempre à margem, se você faz uma estrutura que é feita para que algumas pessoas estejam sempre à margem, não existe maneira dessas pessoas vencerem essa estrutura, porque o jogo não foi feito para elas vencerem. Quando você começa a vencer, a regra muda e você perde de novo, não tem como, a estrutura não foi feita para elas vencerem. Aí a gente pega um caso, um Neymar, um fulano que faz sucesso e que ganha grana, etc. e tal, mas até esses casos, eles são parte da estrutura, né? Ele é para fazer a massa continuar acreditando que se ela trabalhar muito, se ela estudar muito, se ela for excepcional no futebol ou qualquer coisa assim, talvez ela alcance isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o Neymar, cheio de dinheiro, vai para um estádio de futebol, inclusive foi o tema da minha pesquisa, né, de especialização, foi sobre o racismo e o futebol, especificamente. Então, quando um Neymar vai para um campo de futebol, ou um Daniel Alves, ou enfim,
ele vai ser chamado de macaco, ele vai ser julgado uma banana, independente da grana e do sucesso que esse cara fez. Então, a gente está falando aqui de coisas estruturais, e quando elas são estruturais, elas vão estar emaranhadas em todas as áreas da sociedade, inclusive nessa que a gente vai conversar hoje, né? Verdade. Então, assim, você tocou em pontos assim, muito, muito interessantes quando se fala de subjugar, de inferiorizar, e o que a gente observa assim, nessa estrutura que está posta é que parece que ele tem um modus operandi muito claro, assim, você tem que se adequar, entendeu? Tem aqui os requerimentos que você tem que atender, e se você não atender, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar. Então, assim, olha, você não atende esses requerimentos, você vai ter que mudar esse requerimento. Então, o requerimento é branco, hétero, cabelo liso, então você vai fazer seu cabelo ficar liso. Se você não consegue fazer seu cabelo ficar liso, você vai se esconder. Aí porque você não pode aparecer lá se o seu cabelo tá liso ou qualquer outro requerimento que eles exijam. Mas aí você não tem condição de se esconder, porque você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida e tal. Então você vai ter que aparecer, você vai ter que se colocar lá fora. Mas aí você vai ser obrigado a sentir vergonha, entendeu? Então, quando as pessoas... Acho que essa forma, assim, de você criar esse padrão de uma forma estrutural é tão efetivo que, como você falou, não interessa se você tem milhões no momento de fúria ou num momento de, sei lá, de hostilidade, eles vão te atacar daquela forma. E não adianta você falar assim, eu sou melhor que isso, porque com certeza vai doer, porque a intenção não é falar só que você não se adequa, é falar que aquilo tudo faz com que você seja inferior também. Então, essa estrutura, ela, assim... E você, Nayara, que está tanto tempo assim, analisando isso, estudando isso, a gente já falou seu currículo, intelectualmente, assim, é uma potência assim, de conhecimento nessa área. Como que você percebe, assim, como que isso poderia mudar, sabe? Como que eu posso pegar essa estrutura e fazer ela ficar plana ou então desaparecer? Assim, é uma pergunta que não se pergunte, porque provavelmente... Mas, assim, quando... tem algum problema, sei lá, o patriarcado, sei lá, é o quê? Queria poder responder falando, muito boa a sua pergunta, eu trouxe aqui, inclusive. Mas, olha, bom, eu queria só comentar uma coisa, assim, você chegou a comentar do cabelo, e essa é uma área que a Nana pesquisou muito, né, assim, pode falar mais, assim, mas eu queria só fazer um comentário que é dessa coisa do ter que se esconder, né, mas você também tem que estar na sociedade, etc., e aí você tem que aparecer, e aí eu ia comentar que é muito mais cruel até do que isso, porque, veja bem, imagina você viver com esse sofrimento e esse julgamento todos os dias, constantemente, sobre como você nasceu, né? Assim, você está errada de qualquer forma. Se você alisa o cabelo, alguém vai zoar seu cabelo, alguém vai zoar que é alisado, alguém vai zoar que não está limpo, alguém, enfim. Se você deixa ele natural, alguém vai zoar alguma coisa. Tem sempre alguém que prefere seu cabelo de um jeito ou de outro. Eu preferia ele escovado. Você colocou trança, eu preferia. E aí, às vezes, a gente tem, eu costumo comentar isso muito, assim, às vezes a gente chega numa conversa, porque essa conversa, né, as pessoas costumam reclamar muito de, não gosto de falar muito desse assunto, porque a gente tem que ficar pisando em ovos para falar desse assunto, né? E, assim, eu acho que a gente tem que pisar em ovos desse assunto, como pisar em ovos em qualquer tipo de assunto que a gente está falando da identidade de uma pessoa. Porque a identidade de uma pessoa é tudo que ela tem, né? Assim, quem sou eu, se não Nayara, né? Assim, eu só tenho eu mesma, né? Então, eu acho que é importante a gente ter cuidado sempre que a gente está falando da identidade do outro, porque a gente gostaria que tivessem cuidado com a nossa, né? Assim, por uma questão básica de reciprocidade, assim. Mas o meu ponto aqui, e aí eu vou dar o gancho para a Nana, porque eu falei do negócio do cabelo, né? Assim, é que, no final das contas,
é você colocar pessoas num jogo muito, muito desonesto, em que ela nunca vai conseguir atingir as expectativas que o outro tem sobre ela, mas ela é obrigada a viver nesse mundo de qualquer forma, e ela é obrigada a se dar melhor do que todos os outros neste mesmo mundo, entendeu? Então, assim, toda pessoa negra, a Nana já ouviu, eu já ouvi, com certeza, se tiver, né, acredito que tenha pessoas negras ouvindo essa conversa hoje, já ouviu isso, que é, você tem que ser 2 vezes melhor, você tem que se esforçar 2 vezes mais. Eu ouvia isso do colegiado da faculdade. O colegiado me sentava para me dizer que eu tinha que me esforçar 2 vezes mais. Então, você vive em um sistema que te dá menos, que te tira o tempo todo, que te julga o tempo todo, você está tentando lidar com ele e você ainda tem que ser mais produtiva do que o resto da sociedade, porque senão tá tudo certo, e aí isso tem a ver, inclusive, com a questão dos algoritmos, né? Tá tudo certo, você tem um score menor no Serasa, porque você não paga suas contas em dias, sacou? Tá tudo certo isso acontecer, mas o que me leva a esse ponto, né? A pergunta que você fez, eu não consigo responder, assim, como fazer para resolver, né? Mas eu acho que a essência do negócio é a estrutura. A gente não vai conseguir. A gente tem como é que chama? Uma barragem gigantesca de lama descendo e a gente está tentando fechar essa barragem com band-aid, né? Todo dia a gente está fechando barragem com band-aid. E todo dia morre preto, assassinado por um governo genocida. Então, a gente está aqui tentando fechar essa barragem com band-aid, numa barragem que vai estourar e que aparentemente só vai atingir um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é a maioria do país. Então, não faz sentido, né? Fala, Nana, que hoje eu tô falante, hein? Hoje alguém me segura. Olha, são muitas questões, assim, para a gente comentar, assim. Primeiro, em relação à questão da identidade, a estética, né, a questão do cabelo, eu sempre falo uma coisa em relação ao meu cabelo, que é o seguinte: eu alisei o meu cabelo por a maior parte da minha vida. Assim, a primeira vez que eu alisei, eu não, né? Na verdade, foi minha mãe. Eu tinha 3 anos de idade, eu não tinha nem condição de escolher alisar, né? Então, escolheram por mim e minha mãe, porque também passou por esse processo, então foi passando para frente, né? Então, eu acho que eu alisei dos 3 aos 20 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a entrar no processo de transição, 20, 21 anos, mais ou menos. E a questão, né, porque tem muita gente que coloca isso de ser moda, né, uma hora vai passar e tal, mas a questão que eu alisava o meu cabelo não é porque eu achava liso bonito, é porque o crespo era feio, e existe uma diferença enorme nisso, né, então isso impacta muito na nossa identidade, na forma como a gente se vê, né, então apesar da gente pensar, né, é só uma questão estética, né, mas para a população negra, a estética tem um outro significado, porque a nossa estética é atacada, né, o tempo todo, e isso faz com que a gente... isso faz parte da nossa subjetivação, né? Atacar a nossa estética. Então, é uma questão que de fato, muito, muito importante. Assim. Então, acho que todo mundo, de alguma forma, nós somos atravessados por um poder, né? E as pessoas racializadas, elas vão ser atravessadas, né, por esse poder de formas diferentes, né? Então, a questão da estética é uma forma, né? A questão da objetificação é outra forma. Então, a gente pode ver esse racismo estrutural acontecer de diversas maneiras, né? Então, assim, como resolve? Não tem uma resposta pronta, né? Porque se tivesse uma resposta pronta, a gente já teria com o problema, né, resolvido. Mas, assim, eu acredito que a gente precisa mudar essa estrutura e a lógica de mundo, né?
E eu, sinceramente, não acredito esse mundo é jogar fora e fazer outro, assim. Eu realmente acho que é muito difícil. E eu não estou falando isso com uma visão pessimista, não, porque a gente que é de luta, né, e pensa em igualdade e justiça social, se a gente não tivesse algum pingo de esperança, a gente nem ia estar lutando, né? Mas eu acho que trata da gente ter uma visão realista, né, da situação e pensar que é muito difícil, assim, as coisas mudar. Eu particularmente acho que se essa luta por igualdade social não for anticapitalista, ela também não sai do lugar, sabe? E aí a gente pensando, né, que o capitalismo ele é alimentado e retroalimentado por diversos outros poderes e diversas outras estruturas de opressão, a gente vai pensar em racismo, sexismo, enfim, outras opressões estruturais. Então, se a gente lida, né, tenta lutar com essas opressões estruturais sem lutar, sem ser por uma perspectiva anticapitalista, a gente está acabando enxugando gelo, assim, eu acho, sabe? Então, é uma luta aí que a gente tem que pensar em várias frentes, mas pensando que é uma lógica de mundo que precisa ser alterada. A gente tem que hackear esse sistema, porque não tá fácil, não, gente. É o que eu vivo dizendo, gente. Tem que resetar. É a mesma coisa do computador. Tá dando problema? Reseta, formata e inicia de novo para ver se melhora. Mas eu sou mais radical ainda. Para mim, esse mundo já deu. Ele não tem mais conserto. Acaba com a porra logo, velho. Volta com os dinossauros, porque tava melhor lá naquela época. Lá não tinha esse... Eu acho. Que lá não tinha esse eu tipo acho de assim, problema. Principalmente quando a gente está falando de Brasil. Eu estou morando no Canadá tem um tempo e eu sempre gosto dessas discussões voltadas para questões sociais, né? Aí eu converso com o povo assim do mundo inteiro. Aí eu falo para ele que o Brasil sofre com racismo e ninguém acredita. Eles estão assim, como assim? Você sofre com racismo? Eu falei assim, mas como assim? 50% da população brasileira é negra? Eu falei assim, pois é. Assim, mas quem que é racista? Quem que é racista no seu país? Eu falei assim, povo que acha Todo mundo. que é branco. Ou então que é superior, sendo que, sabe, historicamente não tem como se dissociar, sabe? Então, assim, eles ficam super confusos, porque não tem justificativa na cabeça deles que o Brasil tenha tanto problema com relação ao racismo. E é difícil de entender. É uma história, assim, tem uma pesquisa que eu também não vou me lembrar o ano, mas que perguntaram, né, para várias pessoas se achavam que o Brasil era um país racista. Eu ia falar dela agora. E tipo, sei lá, 90% responderam que sim, que acha que o Brasil é um país racista. E aí perguntaram, você é racista? Não. Então, assim, o Brasil é feito de racistas, mas sem racistas, porque ninguém é racista. Tinha uma pergunta assim, se você conhece uma pessoa racista, e todo mundo conhecia. E aí, se você e ninguém era. E aí, né, assim, tem 5 pessoas racistas no Brasil que todo mundo conhece, coloca elas no lugar e acaba, né? É esse o rolê, assim, isso é um outro problema que a gente tem aqui, que é a nossa resistência gigantesca de entender a nossa história e de assumir os nossos erros históricos, né, assim, porque enquanto essa discussão não acontecer e uma pessoa não ficar ofendida com você quando você diz, olha, as pessoas brancas, elas são racistas, como se eu estivesse ofendendo aquela pessoa em especial, não estou dizendo sobre uma pessoa X, sobre fulano, a gente está dizendo sobre uma estrutura, mas isso ainda é muito difícil de se conversar, pessoas ficam ofendidas sobre isso. Isso é uma realidade que perpassa, você até comentou da questão do patriarcado, né? Isso perpassa muito a questão, inclusive, dos feminismos. Né? Quando você está conversando com uma mulher branca, por exemplo, e ela faz alguma coisa que você entende que não foi uma maneira legal de tratar o tema, e aí você fala com ela, olha, eu fiquei um pouco ofendida com a forma como você disse, porque foi racista, no seguinte sentido. E aí ela fala,
Mas como assim eu sou feminista? Meu Deus, como assim? Ai, nossa, e aí ela chora, e existe um texto muito maravilhoso que é O Perigo da Lágrima da Mulher Branca. Ele fala sobre isso, como essa imagem, porque todos nós carregamos imagens, né? Todos nós carregamos ideologias, assim, imagens sobre nós, né? Essa imagem dessa mulher branca, de sensível, de ter que ser protegida, de ter que ser cuidada, que é exatamente o oposto da mulher negra, que é forte, que não tem dor, que etc. e tal. Você vê isso muito, muito em debate e em disputa. E o mundo é uma grande disputa de narrativas, né? Isso aí não, o mundo é uma disputa de narrativas. Você vê isso muito em disputa, inclusive em espaços que só tem mulheres, porque essas mulheres brancas têm dificuldade de se rever enquanto também praticantes de opressão, porque como elas sofrem com o patriarcado, com o machismo, elas têm dificuldade de ver que elas também oprimem outras pessoas, e elas tendem a transformar esse debate em uma ofensa pessoal a elas. E quando você vê, eu já passei por isso muito, com certeza a Nana já passou, quando você vê, você está numa conversa completamente saudável e amigável, e de repente tem uma mulher aos prantos, e todo mundo dando conta dela, porque ela foi racista com você. Você entende? Então, inverte aí, né? É tão louco, o processo é tão louco que é preciso muito caminho, sabe? É preciso andar muito para a gente chegar no ponto pacífico de começar a discutir esse tema. Quando a gente puder começar a discutir esse tema, aí talvez a gente consiga começar a fazer coisas mais efetivas com aquela barragem, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem na barragem metafórica, né, é uma barragem estourando, um band-aid que eu coloco aqui, ó, pá, vidas negras importam, e alguém que tira e fala assim, todas as vidas importam. Você fala, mas não tem como, entendeu? Não tem como ir para frente com esse debate, porque se nem isso a gente concorda, veja bem a base, vidas negras importam, não é mais importante, não é que eu gosto, não é que eu defendo, não é que eu respeito, importam, não tem nada menor do que isso. E nem isso a gente consegue concordar, porque são todas, não pode ser só as negras. Por que só as negras? Então é longo o rolê, é longo. E é interessante porque você já mencionou tanto que é exaustivo, né? Essa questão de ser ativista, de trabalhar para as minorias. Aí você tem aquilo tudo para fazer, você está apertada de costura, você tem sua vida, você tem um monte de coisa que você quer fazer. Aí você ainda tem que educar as pessoas brancas, você ainda tem que se preocupar com o sentimento das pessoas brancas, sabe? Isso é difícil de assimilar, sabe? Então, eu acho que isso também é muito desumanizador, assim, sabe? Você tá nessa condição de ter que aguentar, né, uma opressão e ainda ser responsável pelo letramento racial do outro. Isso eu acho isso uma violência sem tamanho, assim. Você tem que ser responsável por isso. Então, assim, realmente parar e pensar. Eu acho que é uma questão que a Nayara falou no início, é a dificuldade de entender que discussão sobre raça não é sobre negritude apenas. A gente precisa discutir urgentemente a branquitude. As pessoas brancas precisam parar de se entender como universal. Elas não são universais. Eu acho que esse é um ponto importante, né? De não achar que discutir raça é falar sobre negritude necessariamente. Né? Então, eu acho que é um ponto que é importante a gente levantar. A gente trouxe... Quer falar, Nay? Pode falar. Não, eu ia comentar, só que é muito louco que eu provavelmente sei mais sobre a raça branca do que quem é da raça branca. Porque eu estudo para entender, né? Assim, Mas no Brasil a gente é considerado, tipo, raça branca? Existe isso? Aí a gente existe. Existe pelo IBGE, né? Você pode se identificar branco, negro, pardo, indígena, então, enfim, existe, a gente é classificado enquanto raças no Brasil. Mas como um laço cultural, sim.
Aí também existe, mas o ponto aqui é que essa discussão ela se confunde um pouco às vezes, por exemplo, quando a gente pensa no conceito de raça americano, né, que a gente tem lá a gota do sangue negro, então se você é descendente, você é negro, não importa qual que é o tom da sua pele, etc. Aqui no Brasil houve uma miscigenação que não foi uma coisa boa, que não é, né, assim, o mito da democracia racial, né, que precisa ser quebrado, né? Essa miscigenação não aconteceu numa grande união feliz de povos, né? Essa miscigenação foi uma política de governo. Pessoas sentaram numa mesa para falar como nós vamos resolver o tanto de preto que tem no Brasil. Eu tenho uma ideia, vamos trazer os italianos. E se a gente fizer... Então, assim, foi decidido que essa miscigenação acontecesse com o objetivo de que, no ano que estamos hoje, não existissem mais negros no Brasil. Essa era a intenção. Então, quando a gente fala, e as pessoas acham que às vezes é exagero, mas quando a gente fala que a minha existência é resistência, que a existência da Nana é resistência, é porque efetivamente é resistência. Nós fomos programados para não existir há muitos anos, não era para a gente estar aqui. Então, a gente estar aqui discutindo, estar aqui falando, estar aqui indo para a faculdade, escrevendo nossas próprias pesquisas e conteúdos, isso tudo é resistência. Mas a questão racial, ela existe, sim, e ela existe em vários âmbitos. Assim. Eu entendo quando você pergunta que por exemplo, quando a gente está falando de fora do Brasil, para eles todo mundo aqui é latino e fim, né? Então, não tem esse tipo de leitura sobre. Mas no Brasil é muito claro quem se vê como branco e quem se vê como negro, né? É muito claro, é uma pessoa que se entende como branca, ela se comporta como pessoa branca, ela se identifica como pessoa branca, embora ela não acredite que essa raça existe. Por quê? Por causa do que a Nana disse, por causa do que eu disse, porque ela nunca parou para pensar que ela é raça, ela para pensar que ela é padrão. Eu sou o ser humano, o resto é raça. Olha o indígena, olha o negro, eu sou o padrão humano. Não, é raça branca. Entendeu? Existe uma raça branca, como existe uma raça negra. Isso, e aí é uma questão que ainda causa bastante estranhamento, né? Ou que nem todo mundo ainda, né, consiga pensar que raça não é um conceito biológico, né? Raça é um conceito que é sociológico, né? Então, e se dá em contextos históricos diferentes, geográficos, né? Então, o processo de racialização no Brasil, ele é feito de uma forma, nos Estados Unidos é feito de outra forma, em outras partes do mundo é feito de outra forma, né? Pode acontecer que uma pessoa que é considerada branca no Brasil não seja branca em outro lugar do mundo, mas o que interessa é para a nossa sociedade, né, e os processos históricos daqui, né? Então, por mais que a pessoa fale, mas na Europa eu não sou branco, mas aqui você é, e é isso, é o que importa, né? Essa discussão, ela tem que ter esse contexto, né? A gente precisa contextualizar, né, essa discussão. Então, raça, né, não é uma questão biológica, não, é social, né? Existe um processo de racialização e que se dá de contextos históricos distintos em diferentes lugares. Porque até aqui mesmo, quando as pessoas falam assim, América Latina, né? Você compara os outros países da América Latina, como eles se comportam, o tipo de comida que eles comem, como que é a refeição deles e tal. Você vê, assim, os colonizados por espanhóis, assim, uma certa tendência, sabe? Um padrão. E o Brasil, mesmo sendo latino, é muito diferente. Então, assim, o que eu percebo disso? Então, eu percebo que a nossa cultura, a nossa afrodescendência do povo brasileiro, ela faz toda a diferença, sabe? Ela basicamente está amalgamada na nossa cultura quando você compara com outros países latinos. A gente é muito diferente deles. Seja na forma de agir, a gente é muito mais pacífico. Você vê o pau quebrando lá na Colômbia. E aí tem um monte de colombiano que fala comigo, se acontecesse na Colômbia o que acontece no Brasil, o país já tinha acabado. Entendeu? Então, assim, a forma como a gente lidar com os problemas, a alegria e tudo, é muito diferente comparado com outros.
com os outros países. Por isso que essa questão, assim, assim, eu posso estar errada, mas eu acredito que isso se deve muito da miscigenação que houve. Principalmente portugueses, afro e indígenas, assim, que é diferente dos outros, que não teve tanto. Eu acho, teve, né, assim, alguns países tiveram mais sucesso na eliminação dessas pessoas, né? A Argentina é um exemplo clássico disso. A Argentina matou negro foi muito, não foi pouco, não. Hoje em dia você vai na Argentina e você não vê, mas não é porque não tinha, né? É um outro processo. Eu acho que tem a ver mais, e aí eu só acho mesmo, tá? Não estou dando um dado, não, eu só acho. Eu acho que isso tem mais a ver com o tipo de colonização e o fato de ser uma colonização portuguesa do que a presença, por exemplo, afrodescendente. Até porque, e aí isso é um outro estereótipo que joga sobre a questão negra, assim. A população negra sempre foi sangue nos olhos, assim, desde sempre, assim. Ela nunca foi uma população pacífica, historicamente falando. Isso não é dito na escola, né, por uma questão de escolha de história oficial. E aí, quando eu falo escolha mesmo. Toda vez que eu falo escolha, eu quero dizer que sentou um grupo de pessoas e falou: como nós vamos falar do negro na escola? Esse grupo de pessoas decidiram escrever um documento e escolheram falar desse jeito. Mas os negros, historicamente, no Brasil, estiveram envolvidos em inúmeras revoltas e manifestações e lutas, e, inclusive, foram os responsáveis por fazer muita coisa caminhar, assim, em termos de legislação mesmo, no país. Então, assim, eles sempre foram sangue nos olhos, né? A diferença é que eles sempre foram, as consequências para as revoluções deles sempre foram muito mais pesadas, né? Como são até hoje, né? Assim, quando você para pensar aí nas últimas lideranças negras e pessoas importantes negras que estavam aí fazendo um trabalho de liderança e de organização do povo negro, você vai olhar, elas foram assassinadas, né? Porque esse apagamento, né, esse genocídio epistemológico também faz parte do processo, né? Que é de apagar nossa presença e nossa contribuição política e social e intelectual dentro da história do Brasil. Então, eu acho que tem mais a ver com a colonização portuguesa, que os outros têm colonização espanhola, né? Eu acho que tem mais a ver com a colonização portuguesa e com o processo histórico de colonização do que com os povos que estavam envolvidos. Porque, no final das contas, aqui na América Latina, foi mais ou menos os mesmos povos envolvidos, tirando o colonizador, né? Os negros estavam em todos, os indígenas estavam em todos, o que muda foi o colonizador, né? Mas tem também outros detalhes que a gente precisa analisar aqui, que eu acho que não vai ser o caso de hoje. De onde veio aquele grupo de negros? Tava andando, eu estou andando muito no rodapé. Porque eles não são África, né? África é uma coisa só, né? São povos diferentes de vários lugares, com comportamentos diferentes de vários lugares. O negro mineiro é muito diferente do negro de Salvador. Né? Nós somos origens diferentes, né? Nós não somos da África como um lugar cristalizado, né? Somos povos diferentes, com histórias diferentes lá, né? De construção. Enfim, muita coisa. Tem muita coisa para pensar. E muita coisa para discutir, né? Se a gente for continuar falando, vai uns 2, 3 dias no mínimo, só para tentar dar uma introdução da questão racial, pelo menos aqui no Brasil. A gente trouxe alguns dados do IBGE, e as meninas, vocês podem me corrigir se esses dados estiverem muito aquém do que é a realidade mesmo. Os dados são de 2019 e apresenta assim: os negros representam 56,2% da nação brasileira, a grande maioria. Tem minoria nos cargos gerenciais, que chegam a 29%. Maioria dos postos com menor remuneração, 45%. Além de alta taxa de analfabetismo, 20%, que é o dobro em comparação com pessoas brancas. Baixíssima representação política,
chegou a 24%. Eu acho que esse dado está meio até errado. Não sei se é isso tudo que está representando politicamente, não. E com grande parcela detendo rendimento mensal domiciliar per capita abaixo da linha da pobreza. 32% da comunidade negra no Brasil abaixo da linha da pobreza. E aí tem uma parte mais específica, que é a questão da mulher negra. Quem trouxe esse dado foi o Preta Lab, que é liderado pela Silvana Bahia, e ela fala o seguinte: com o recorte de gênero, essa situação é ainda mais alarmante. Apenas 10% das mulheres negras possuem ensino superior completo. Mulheres negras são extremamente subrepresentadas na política, 0,5% dos candidatos eleitos em geral, e sobre-representadas no trabalho doméstico. 57,6% das trabalhadoras domésticas são negras. As fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa é Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, e a gente vai colocar os links aí mais na descrição do podcast. Em relação a esses dados que eu falei agora, meninas, vocês têm alguma coisa para dizer? Rapidinho, para a gente pular para o próximo. Eu acho que a linha da pobreza com certeza aumentou, né, com a pandemia. Com a pandemia, com certeza, porque esse dado é de 2019, então e deve aí ter aumentado bastante. É a população mais atingida pela pandemia, né? E a questão da representação política que você citou, ela aumentou por causa de lei. Então, teve uma lei que obrigou os partidos a colocar mais candidatos negros, e aí alguns se aproveitaram também, né? Nem sempre, porque tem isso também, você consegue atingir uma coisa e alguém vai lá e se aproveita do sistema, né? Alguns aproveitaram também para colocar pessoas negras só para poder tentar as eleições, etc. e tal, mas aí acabou aumentando também. Entendi. Então, beleza. Então, próximo passo, a gente já entra mesmo no assunto em si, que é algoritmos racistas, e a Nanda Miranda vai falar para a gente o que é isso, o que está acontecendo, Nanda, no mundo digital. Bem, algoritmos, né? A princípio, falar de algoritmo pode parecer uma coisa meio estranha, né? Então, algoritmo parece uma coisa extremamente tecnológica, né? Mas, na verdade, a gente, nos últimos anos, eu acho que com o aumento do uso das tecnologias, a gente passou a ter mais contato com esses algoritmos. Que, teoricamente, assim, os algoritmos são instruções, né? Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo, né? Que você segue os dados um passo a passo com os dados que estão ali inseridos e tem uma resposta, né? Para esse dado. Então, é uma fórmula matemática que a gente tem algum resultado a respeito. Mas, né, com o uso das tecnologias, redes sociais, cada vez mais a gente tem mais os algoritmos, eles estão mais presentes na nossa vida, né? Seja para poder pedir um carro, né, no aplicativo, para ouvir uma música numa plataforma de streaming, para acessar as redes sociais como um todo, né? Porque são muitos dados que são processados nas plataformas de mídias sociais. E a gente não daria conta, né, de acessar todos esses dados, então a gente tem ali o trabalho dos algoritmos, né, para poder nos ajudar, né, em tese, a poder acessar esses dados. Uhum. E aí que está a questão, né, dos algoritmos. Eles estão ali para poder processar esses diversos dados, né, e então, a partir de que critério, né, qual é o critério utilizado para os algoritmos decidirem o que é relevante para a gente e o que não é? Eles é que decidem por nós, né, o que a gente vai ver e, consequentemente, o que a gente não vai ver. Né? Então, baseado em tudo que a gente já falou sobre racismo, né, a gente pode pensar como o racismo, né, ele vai agir, né, nessas estruturas tecnológicas, né, e nessas mediações algorítmicas, né. Então, a gente não pode
a gente não pode pensar que o racismo algorítmico é uma coisa que está à parte da nossa sociedade, né? Não, eu acho que, inclusive, é bom a gente falar sobre como não pensar em mundo real e o mundo virtual, né? Porque o mundo virtual, ele também é real, né? E acontece racismo, né? Acontece sexismo nesse mundo. Então, a gente pode falar de um mundo virtual e um mundo físico, né? Então, o racismo algorítmico vai ser o racismo que está ali entranhado, né, nas tecnologias baseadas em algoritmo. Vou aqui dar alguns exemplos do que a gente pode pensar nesse racismo algorítmico. Tem um pesquisador no Brasil, ele chama Tarcísio Silva, ele faz doutorado em comunicação lá na Universidade Federal do ABC Paulista. Ele estuda racismo algorítmico e ele mantém uma timeline no blog dele, que seria de casos de racismo algorítmico. Então, sempre que acontece um caso novo, ele vai alimentando, né, essa linha do tempo. Então, vou te dar alguns exemplos que estão nessa linha do tempo para a gente entender, né, o que é o racismo algorítmico. Existe nos Estados Unidos um programa, um software de reincidência criminal. Esse software, ele vai dar notas para pessoas que cometeram crimes, né? Se não me engano, vai de 0, de 1 a 10. E aí, essa nota, esse score que ele dá, vai dizer, o software vai calcular, né, essa nota e vai dizer o quanto aquela pessoa ela tem chance de reincidir criminalmente. Parece ótimo usar, né, um software desse para a justiça, né, ajudar a justiça a definir pessoas que são perigosas ou não. O problema é que esses softwares, né, que são alimentados, estão ali, que utilizam os algoritmos, eles têm um viés. E esse é o problema. Pessoas negras, elas têm muito mais chances de ter um score muito mais alto do que pessoas brancas, né? Uma agência americana fez um estudo, né, e concluiu que pessoas negras, elas acabam recebendo um score muito mais alto do que pessoas brancas. E na maioria das vezes, o número que elas recebem, né, nesse score, ele está errado, né? Então, uma pessoa pode receber um score 7, né, dizendo, olha, você recebeu um score 7, ou seja, você é perigosa, uma pessoa perigosa, e você vai reincidir criminalmente, baseado nos critérios que o software estabeleceu. E aí acabou verificando que, na verdade, esse software ele errou em 70% das vezes, né? Então, as pessoas negras, elas receberam um score mais alto e elas acabaram não reincidindo depois, né? E pessoas negras que receberam um score mais baixo acabaram reincidindo depois. Isso tem um impacto muito importante na vida das pessoas negras, né? E a gente pensar em direitos humanos, né? Então, a gente deixar, né, uma tecnologia dessa, né, que teoricamente é neutra, né, que ela foi feita para ser, na verdade, é o que a gente pensa sobre ela, que é neutra, né, porque são fórmulas matemáticas, né, tecnologia, então a gente pensa que elas não vão errar, né, mas na verdade ela foi construída por pessoas, né, e nessa construção que se coloca esse viés, né? Quem são as pessoas que produzem, né, essas tecnologias e a partir de quais são os critérios que são estabelecidos nessa tecnologia, né? Então, esse é um ponto importante, né? Um outro exemplo também que está lá no blog do Tarcísio é que carros autônomos, né, que carros que não têm motorista, eles têm mais chances de atropelar pessoas negras, né, do que pessoas mais claras, né? Isso se dá em função porque a tecnologia ela foi treinada com pessoas brancas. Então, o carro ele não foi treinado para identificar peles mais escuras. Então, quanto mais escura a pessoa, mais chance ela tem de ser atropelada, porque aquele carro ele não foi treinado para identificar aquela pessoa, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem no mundo inteiro. Tem uma pesquisadora
nos Estados Unidos, ela chama Joy Bolognini, ela é pesquisadora do MIT. Inclusive, tem um documentário dela contando um pouco a história dela e a pesquisa. Na Netflix, chama Coded Bias, que fala sobre reconhecimento facial, os erros, né, sobre reconhecimento facial. E ela se deu conta, ela estava construindo um software, acho que era uma arte, uma tecnologia, mas que envolvia arte, e era um espelho mágico, e aí o software não conseguiu reconhecer o rosto dela. E o software só conseguiu reconhecer o rosto quando ela colocou uma máscara branca no rosto. Né? Então, a partir disso, ela começou a pensar sobre as questões do reconhecimento facial. Né? E os problemas que essas tecnologias, que teoricamente são neutras, mas que, na verdade, têm impactos raciais e viés raciais muito importantes. Né? Então, resumidamente, a gente pode pensar o racismo, né? Mas dentro do contexto da tecnologia. Eu vi umas reportagens, inclusive esse caso da professora, aconteceu aqui no Brasil também, um professor dando aula pelo aplicativo Zoom, ele era negro, e aí ele queria colocar um fundo, e o fundo cortou a cabeça dele. Cortou a cabeça dele. Aí Exato. O professor ficou sem cabeça. Todo dia na minha vida. Complicado, velho. A gente ri, mas é triste um negócio desse. E tem uma outra. E é o que a gente falou. Ok. Só para acabar e você continua falando. Um outro exemplo foi no Twitter, que eles fizeram um teste com um presidente branco e um presidente negro. O branco eu não lembro o nome. O negro era o Barack Obama. E eram duas fotos com o mesmo presidente. Uma era meio de lado e a outra mais frente assim. E o teste era para ver qual que ia aparecer mais. E as duas imagens apareceram o presidente branco. O negro não apareceu de forma alguma, por conta do algoritmo do Twitter. O algoritmo do Twitter, ele acabou privilegiando, né, a imagem da pessoa branca, né, em detrimento da pessoa negra. E isso diz respeito ao que a gente falou sobre o entendimento de que pessoas brancas são universais. Né? Uhum. Então, quando essa tecnologia está ali sendo construída, ela está sendo criada, e aí a gente pensando no treinamento, né? No treinamento dessas tecnologias. Os dados que são incluídos ali, geralmente são de pessoas brancas, né? De homens brancos. Então, se você não tem uma diversidade, né, de dados que estão ali para fazer esse treinamento, né, de máquina, realmente vai ter esse viés. Né? É o que a gente fala sobre o viés. Né? O viés é quando você está criando ali essa tecnologia e ela é imparcial de alguma forma. Né? Então, o que é importante a gente se questionar, primeiro é ter em mente que a tecnologia e os algoritmos, eles não são neutros. Né? Existem critérios, né, de criação para essas tecnologias, e geralmente quem estão ali criando essas tecnologias são homens brancos, né? São pessoas que são hegemônicas, né? E geralmente essas pessoas, elas não têm o cuidado, né, de pensar, de criar formas, de criar tecnologias que vão contrabalancear os problemas sociais que a gente tem. Porque as pessoas, elas não se questionam sobre isso, né? Uhum. Então, homens brancos, né, eles têm uma visão de mundo que é limitada. Então, eles vão criar tecnologias que também são limitadas. E isso é um problemão, porque, não sei se nesse documentário explica como é que essa questão dos códigos funcionam. Por exemplo, foi criada uma solução de tráfego, né? Aí você cria tudo lá nos códigos, né? E você cria aquela biblioteca de código. E você coloca no que eles chamam de open source. Então, se alguém vai desenvolver uma outra tecnologia de tráfego, ela vai atrás daquela biblioteca, basicamente copia e cola e volta. Então, assim, uma vez que foi desenvolvida a estrutura daquela inteligência de informação com aquele viés, a chance dela ser replicado
on and on and on and on. Então, você falou da questão do reconhecimento facial do Twitter. Se eu utilizo aquele reconhecimento facial e coloco num sistema de inteligência artificial para recrutamento, eu vou ter aquele mesmo problema do reconhecimento no sistema de recrutamento, que provavelmente eu vou usar uma outra base de dados de conteúdo acadêmico para analisar quem que é aquela pessoa que se adequa para aquela vaga que eu estou querendo, que provavelmente também vai vir com esse viés. Aí eu combino aquilo tudo, assim, é um problemão. E você, primeira coisa, e a gente é muito tecnologicamente analfabeto. Então a gente está vendo a LGPD e o povo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eles tomando uma surra para entender o que é tecnologia. Aí você tem essa situação, que é uma situação extremamente abstrata, difícil da pessoa, sei lá, de um juiz entender. E como é que você comprova uma coisa dessa? Como é que você desconstrói isso depois? Sabe? Nossa, que... É complicado, então, assim, o que acontece é que a gente não discute isso com um olhar crítico, né? E isso também se dá em função porque as big techs, né, as gigantes das tecnologias, empresas que estão à frente produzindo, elas acabam se protegendo porque as coisas são muito opacas, no sentido que a gente não tem acesso, né, a como essas tecnologias elas são criadas. E as empresas elas se protegem nisso muitas vezes com a desculpa de que isso faz parte do negócio, isso faz parte do sigilo, né? É sobre o negócio da empresa. Só que isso tem um impacto muito grande social, né? Então, a gente precisa levar essa discussão social mesmo, levar essa discussão social para a tecnologia, né? E sair dessa sombra de que a tecnologia é neutra, de que só são fórmulas matemáticas. Então, a gente precisa ter um olhar, uma visão crítica e ter um letramento digital. As pessoas precisam saber o que são dados, né? O que as empresas fazem com os nossos dados, o que é algoritmo, o que é racismo algorítmico, né? O que é viés algoritmo, e não no sentido técnico, né? Não é uma discussão técnica a respeito, né? A gente precisa ter essa discussão. Eu, por exemplo, eu sou pesquisadora em comunicação. Na minha pesquisa não existe uma discussão técnica infraestrutural no sentido de como programa um algoritmo, não é isso, né? É uma discussão de comunicação, né? Mas a gente precisa ter essa discussão de forma ampla na sociedade, né? E letramento digital é muito importante nesse sentido, em relação ao uso de dados, em relação aos algoritmos, em relação como a gente utiliza dessas tecnologias, né? E é o que eu vou até puxar sardinha aqui pro podcast, que é literalmente isso que você falou, que a gente tenta trabalhar um pouquinho, trazer informação para a sociedade, mostrar para ela o que são dados, o que é tecnologia, quão é importante o seu dado, a sua privacidade e a segurança da sua informação. Depois eu vou soltar uma bomba aqui, que é exclusivíssima, acho que não tem essa notícia ainda, e vai sair só aqui na ABC Dados, mas eu vou entrar na área da LGPD agora, que é um pouquinho do que você falou, Nana, a questão de quem cria os algoritmos, quem cria a nossa legislação. A gente já discutiu aqui no podcast sobre a criação da LGPD, de quão eles foram manipuladores, ruins, para ter criado a lei como ela foi criada, excluindo maior parte da sociedade brasileira da proteção que eles querem dar para a sociedade, né? A gente tratou, inclusive, sobre a questão das pessoas trans, como elas foram totalmente excluídas da LGPD, não tem um artigo sequer que cuide delas, trata muito rasamente da questão racial, com um artigo falando sobre isso, e a gente foi discutir, né, que quem foi que criou essa lei? A galerinha que está lá, o homem branco, hétero, que não chamou a sociedade para discutir na época da criação da lei. Você ainda está sendo generoso de falar que esses brancos héteros criaram a lei, porque eu falaria já que pegou a lei da Europa, copiou e colou.
entendeu? Copia colou. E Na copia cara colou dura. Muito ruim ainda, né? Tipo assim, partes. O que tinha ali de bom da Europa, ainda tirou. Ainda tirou. Eu vou citar para a galera, para quem não conhece a LGPD, que a LGPD ela trata sobre a privacidade de dados, mas ela fala um pouquinho sobre os dados pessoais sensíveis. E ela tentou encaixar uma galerinha ali dentro, mas soltou bem rasamente. Aí no artigo 5º, inciso 2, ele fala assim: dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, blá, 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 blá. Aí lá no artigo 6º, inciso 9º, ele fala o que é não discriminação. Né? Como você vai tratar o dado sensível na questão racial, não discriminando. Aí fala assim: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Ponto, acabou, não fala mais nada sobre. E lá no artigo 11, parágrafo 3º, ele vai falar sobre como devem ser tratados os dados pessoais. Aí fala assim: a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre os controladores, com o objetivo de obter vantagem econômica, poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional. Aí o que isso quer dizer? Vai lá o Facebook, trata o dado sensível, ou o Twitter, não sabe tratar o dado direito, e taca só branco lá e exclui o negro das pesquisas. Ok, mas e como que deve ser tratado, então? Não veio nada, não fala nada, não há uma discussão sobre. Soltou a lei cagada e foda-se, a gente falou, tá lá a questão racial, tá falado, tá ok, mas e aí? Se alguém fizer uma merda, como é que a gente vai resolver? Não tem. Então, essa lei ela precisa ser revista mais do que urgentemente. Ô, Nayara, você tá confiando muito que a LGPD vai proteger, não tá? Não, eu ia comentar que, ao mesmo tempo, já estão usando, né, reconhecimento facial, por exemplo, usaram no Carnaval de Salvador, né? Reconhecimento facial em cima da galera, se a gente está falando de Salvador, né? Maior população negra, né? Então, a lei abrange isso tudo aí, que é nada, e já estão usando para a polícia, que é só quem mata, entendeu? Então, assim, tá? Inclusive, existe um dado de que mais de 90% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. Mais de 90%. Então, é um reconhecimento facial que só enxerga preto. Na hora que convém, ele enxerga. Aquele bem rasinho, assim, só é negro, você já testa. Aí 10% a gente deixa passar e 90% fica. Eu acho impressionante que a minha cara não aparece num filtro do Instagram, mas na hora de aparecer para a polícia... Engraçado, né? 100%. Na hora de ser atropelado por carro autônomo, não vê. Ninguém nem vê. Ninguém vê. Agora, mas vai dar aula no Zoom, fica sem cabeça. Eu acho que talvez a solução seja pegar o modelo que a polícia está usando e colocar ele para os outros, porque ele sabe reconhecer negro, então... Não é isso, não? Não é só isso, não? É pesado, né, gente? É pesadíssimo. Ainda bem que tem os movimentos sociais, porque se ficou esperar legislativo, judiciário fazer alguma coisa. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Desculpa, Nana, eu interrompi a Nana. Eu só ia complementar que existe um movimento mundial de proibir o reconhecimento facial em qualquer âmbito, seja para qualquer coisa. Porque é uma tecnologia que tem viés, assim, não tem jeito. Inclusive, recentemente, houve um burburinho, porque a CUFA, se não me engano, estava usando o reconhecimento facial para cadastro de pessoas para receber, acho que cesta básica, se não me engano. E aí, algumas pessoas, pesquisadores da área, inclusive a Nina da Hora, no Twitter, ela fez uma denúncia, né, e questionando as pessoas responsáveis sobre os dados que estariam sendo coletados, né, para que seriam esses dados, e aí acabaram que, no final das contas, desistiram do reconhecimento facial, né,
e começaram e mudaram a forma de fazer esse cadastramento, né? Mas existe essa tendência mundial para não se utilizar o reconhecimento facial porque isso já foi mostrado, não foi uma, nem duas, nem três, foram dezenas de vezes no cinema, esses filmes mais high-tech, sci-fi e tal, que o reconhecimento facial, quando é implantado de maneira em larga escala, dá merda. E o que vai acontecer é isso. Vai ser ainda mais que esses algoritmos Tabajara aí, que não reconhecem nada, que não... A gente já vive num estado de vigilância, né, extrema. E aí, se vai implantar o reconhecimento facial, é pior ainda. Porque, imagina, você tá andando na rua e aí você tá sendo reconhecido. Tá, mas quem tá me reconhecendo? Estão usando minhas imagens para quê? Né? Então, em que banco de dados estão aí? Né? Quem está tratando? Quem está tratando isso? Né? Então, são perguntas que a gente faz e que a maioria das vezes a gente não tem resposta. E se é o próprio governo, na verdade o governo é o que mais coleta dados da população, ele mesmo vende as informações para o privado. Exato. Ah, loucura, velho. Ele deveria nos proteger, mas ele está nos vendendo. Quem diria, né? Quem diria o Estado? É Estado sendo Estado. Nai, qual que é a sua pergunta? Assim, não, eu queria, não sei nem exatamente qual é a pergunta, mas porque você veja, aí soltam, né, uma legislação que só vai ao passando ali sobre as pessoas negras, nem fala de algumas outras categorias e tal, outras minorias. Mas ok, porque se citou, pelo menos abre o precedente para caso necessite, você vai lá e mete um processo, etc. e tal. Uhum. Mas qual é a efetividade desse... E aí, pensando ainda em letramento racial, letramento digital, né? Qual é a efetividade da existência dessas leis para essa população? Para a população que não... que sabe, só dá aceito para entrar no site para pedir o auxílio emergencial e nem ler o que está escrito lá, porque você não tem outra opção além de dar aceito, porque senão você morre de fome. Então, assim, qual a efetividade desse tipo de coisa, sabe? Assim, vai existir uma área específica, ou já existe uma área específica do Ministério Público, por exemplo, para defender esses direitos dessa população? Existe uma defensoria pública específica para esse tipo de situação? É o Brasil, né? Então, primeiro você solta a legislação, depois você vê o bicho pegar e depois a gente pensa como vai resolver o problema. A lei, ela foi implantada em 2018, 2019? Publicada 2019. 2019. Outubro de 2019. E ela já está na sua vigência, mas ela só começa a aplicar suas sanções a partir de agosto desse ano. Mas... Que está aí. Só que só começaria a aplicar sanções depois de criada a Agência Nacional de Privacidade de Dados, a ANPD, que não foi criada ainda. E com a criação da Agência Nacional é que viriam os regramentos, porque eles soltaram uma lei, mas não tem regra. Como que vai aplicar? Quem é que vai fiscalizar? Vai ser o Ministério Público? Não, vai ser a polícia? Vai criar um órgão específico para isso? Não tem. Mas assim, só dando um adendo, a lei é boa, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela reflete ela é bastante protetiva. Ela tem um padrão assim, um padrão assim elevadíssimo. Mas a gente vai ter esse problema que o Leleca está mencionando, assim, vai ter essa questão da regulamentação, das agências, vai ter discussão, aí provavelmente o Brasil é um país muito judicante, então a gente vai entrar muito na justiça, enfim, mas até que é uma notícia boa. Agora, o que a gente está descendo a lenha, basicamente para questões de minorias, mas ela é melhor do que estava antes, ela é de 2018, mas foi publicada em 2019, ela é melhor do que estava antes, porque o que estava antes era uma coisa assim, que estava todo mundo vendido, entendeu?
Mas ainda vai ter um processo civilizatório que a gente vai ter que passar. Acho que daqui 15 anos você faz essa pergunta de novo. A gente aí pode agora, tirar uma notícia boa. Eu acho que a gente faz uma cápsula do tempo e marca essa conversa de novo para daqui a 15 anos. Porque você fez perguntas que eu não tenho como responder, eu fiz que vocês não têm, tá? A gente lança. Daqui a 15 anos a gente fala, e aí, galera, o que a gente conseguiu? Mas aqui na ABC Dados a gente nunca dá resposta de nada, porque elas não existem. É só abre a discussão e vamos lá, galera, estudar para ver o que vai dar. Projeções, a gente projeta o que queria que acontecesse. Né? As coisas estão acontecendo agora, né? E a bomba que eu vou soltar é a seguinte: a gente está discutindo já tem um tempão sobre privacidade de dados, a questão do termo de política de privacidade, o termo de uso do WhatsApp. E semana passada, o WhatsApp soltou uma ferramenta nova que é o pagamento pelo WhatsApp. Eu não sei se alguém já usou, mas eu já vou falar aqui em público, na internet, não usem, porque eu já sou a primeira vítima que eu tô sabendo dessa porra. Olha, gente, vocês não têm ideia do problemão que eu arrumei. Na verdade, nem fui eu fui receber um pagamento. A pessoa, eu não vou citar o nome dela, ela não ficar Leleca, você é especialista, né, LGPD, o cara com background de tecnologia, caindo nessas. O Pix tá aí, né? Por que eu não pra você ver. Exatamente, para você ver. Todo dia sai um pouco de casa. Conhece um pouquinho, caiu nessa. A pessoa, em vez de me passar um Pix, ela nem me perguntou se eu queria aceitar o pagamento assim. Já mandou o negócio, mandou o pagamento pelo WhatsApp. Aí, na hora que você vai lá para aceitar o pagamento, óbvio, abre uma outra tela, aí vem lá Facebook Pay e pede seus dados para você poder receber qualquer conta que você vai depositar o dinheiro. Fui lá e coloquei o número do meu cartão, recebi o pagamento. Ok, a ferramenta funciona? Funciona, mas e a segurança? Não existe. Um dia depois, apareceu a primeira compra no meu cartão, o valor era baixo, mas apareceu lá. No dia seguinte, apareceu outra. Eu entrei em contato com o banco. Falei, olha, tem 2 compras no meu cartão que eu não fiz. Aí eles, só um momento, senhor. 1 minuto depois, ele, senhor, bloqueamos o seu cartão. Ele foi clonado. Ele foi clonado aonde, gente? WhatsApp. Fica a dica. Meu Deus. Segurança Você tem certeza? zero. Tem certeza? O banco não ia falar, olha, senhor, seu cartão foi clonado no WhatsApp, mas a coincidência é só gigantesca. Não sei não, porque isso aí, o WhatsApp, a gente tem que dar o braço a torcer, ele é todo criptografado e tal, O WhatsApp, as mensagens pessoais, as mensagens entre Não, mas eu tô falando tipo, mesmo padrão de segurança. Não é. As mensagens entre usuário e empresa não é criptografada. Então, sei não, eu preciso averiguar isso aí, hein? Olha, eu me fudi, é isso mesmo, vocês vão escutar muito. Vocês vão escutar muito, escuta só. Esses dias eu também tive o cartão clonado e eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Não lembro de ter feito compra pela internet e também não saí de casa. Só sei que apareceu uma compra lá de R$799 no meu cartão. Não faço a menor ideia de como aconteceu, mas assim, na hora fui lá, bloqueei, já pedi um outro cartão, lá. Mas até hoje, eu tô me perguntando como aconteceu. Não faço a menor ideia. Seu dado tá passeando aí, querida. Com certeza. Tá aí, ó. Tá no mundo. Tá Cada vazamento de dados dessas instituições aí é um flash. Não, e toda semana tem um, né? Quer dizer, eu cheguei à conclusão que é só mais uma coisa para me deixar ansiosa e angustiada, e eu cheguei à conclusão que talvez é melhor não acompanhar mais. Porque toda semana tem um, toda semana o seu CPF, aí minha mãe vem, olha aqui, me mandaram essa lista, será que ela é verdade? Meu nome aqui, mas se for também, entendeu? Já foi. Mas então sequestraram a minha filha. Estou pedindo o resgate. A Nayara tá falando que te sequestraram aqui, eu pago. Menino. E aí chega um e-mail de uma cobrança para gerar um boleto, e aí... E aí, você deve esse lugar? Já comprou nesse lugar alguma vez na sua vida? Não. Por quê?
É sobre isso também que a gente está falando, né? Isso. Eu tento sempre fazer um letramento aqui, literacia com a minha mãe. E ela é usuária de WhatsApp há pouco tempo. Ela não tinha smartphone, aí agora ela tem, então... E aí eu fico tentando, assim, né, ensinar algumas formas de identificar. Só que assim, minha mãe tem 63 anos. E aí ela tem medo de qualquer coisa. Eu acho que é comum as pessoas dessa idade terem medo de respirar e ter um vírus no celular. E aí eu fico tentando fazer esse trabalho com ela e tal, de olha, recebeu um link. Quem que te manda nesse link? O que está escrito nesse link? Sabe, para ela tentar identificar por conta própria o que pode ser perigoso e o que não pode ser, né? E eu acho que isso é um trabalho que deveria acontecer, assim, escolas, a gente deveria ter um letramento digital, não só em relação a golpes, mas, enfim, a tudo. Idosos também, gente. É um trabalho que é militância. Para mim, isso agora é militância, assim, sabe? Se a gente está falando de justiça social, pensar em letramento digital, para mim, tem que ser militância. Inclusive, falando sobre essas questões de racismo algorítmico e qualquer outro viés algorítmico, né, o que a gente pode pensar assim, a respeito? Quem são as pessoas que produzem essas tecnologias? São homens brancos, né? Geralmente heterossexuais, enfim. Nós precisamos que outras pessoas também produzam essas tecnologias. E eu não estou falando não só de estar dentro das empresas, porque também é importante, mas a gente tem que ver que as empresas também elas servem ao seu papel comercial e a gente está pensando num mundo capitalista. Mas é importante que cada vez mais pessoas saibam criar essas tecnologias também, sabe? Então, tem um dado, inclusive, da Preta Lab, que você citou no início, da Sil Bahia. Sil Bahia inclusive, para quem quer ficar sabendo, né, sobre essas questões, é bom seguir a Sil Bahia nas redes sociais, enfim. E aí existe o dado de que menos de 30% das pessoas que trabalham com tecnologia no país são mulheres negras. Né? E aí, se a gente for comparar, né, a quantidade de mulheres negras que tem na sociedade, né, são coisas que são dados que eles não batem, né? Então é importante que pessoas não hegemônicas também estejam ali, que saibam dessa tecnologia. Vai que a gente entra numa coisa zumbi tecnológica e a gente precisa se defender. Nós precisamos que as pessoas, né, saibam de tecnologia. Então, é uma das frentes, né? Então, se a gente for pensar, primeiro sempre ter um pensamento anticapitalista, né? Depois pensar em letramento digital, né? Pensar na democratização da internet, né? E também precisamos que pessoas não hegemônicas também saibam programar. É um ponto importante. E, inclusive, por isso, eu agora quero aprender a programar. E olha que vai na fé. Eu sou de desisti disso. Mas agora eu quero aprender a programar. Eu quero também... porque faz você muito bem. Porque também eu vou ganhar mais como programadora do que como publicitária. Tem essa questão. Mas, para mim, também, é uma perspectiva social também, aprender a programar e estar ali, aprender, estar à frente dessas tecnologias. Né? Para mim, agora é uma questão de honra, virar programar e estar por dentro ali de tudo que está acontecendo também, sabe? Nessa daí eu tô bem, viu, Nana? Porque 90% das programadoras que eu conheço são sapatões. Então, assim, a gente tá super bem representada lá. Tá todo mundo defendendo futebol. Se o zumbi chegar, nós seremos as primeiras. Aí, tá vendo? Eu acho que tem que todo mundo aprender a programar também, a mulherada, a galera preta, indígena, todo mundo ir também, tá? Porque a gente precisa, de alguma forma, né, assim, fazer frente com esse branco tudo aí. Não tem condição, não. Tá certo. Vamos partir para o finalzinho, então?
Nai, você tem alguma consideração final para falar para a gente? Um recadinho? Eu creio que foi massa, quero agradecer o convite, foi massa a conversa, foi massa também, né, assim, Léo fez a gentileza de me mandar alguns textos para eu dar uma olhada também. A Nana citou um documentário que eu assisti com a Joy, maravilhosa, que é apaixonada por ela apenas. Então foi massa, que abriu também, expandiu para mim também algumas coisas que a gente sabe ali no horizonte, mas que a gente também não se aprofunda. Você sabe o que está acontecendo, mas nunca ouviu falar. E também tem tanta coisa, a gente está envolvido em tanta coisa, né, que a gente... É muita coisa para ter que saber também, né? Mas tem, né? Mas tem que saber. Então, assim, que bom que me estimulou para aprender mais sobre, para além do que eu conhecia. Então, eu agradeço o convite, foi ótimo ver vocês, muito tempo que eu não os via. A gente que agradece. E eu queria só deixar, porque eu e Nana, a gente deu um panorama da situação realista, mas eu acho que vale a pena deixar só um sopro de possibilidades, assim, que é do incentivo de que todos nós, todo mundo que está ouvindo e todos nós que conversamos hoje, enfim, que todos nós nos coloquemos nessas linhas de frente também dessas questões, todas, né? Não só da racial, mas da LGBT e da mulher, enfim, dos indígenas, que a gente passe a se entender como comunidade global, né? E que a gente lute um pelos outros. A gente pode não conseguir mudar a estrutura toda nos próximos anos, mas com certeza a gente consegue melhorar a estrutura, sabe? Assim, e se a gente conseguir melhorar a existência da pessoa negra que convive contigo, já não é massa, entendeu? Olha o tanto de coisa que ela enfrenta todo dia, né? Então, assim, acho que eu queria só deixar esse recado aqui de vamos juntos, sabe? Assim, ainda vamos conversar mais, vamos discutir mais em todas as áreas, vamos lutar mais. Quando tiver lá uma marcha, vai também, entendeu? Porque se passar um carro automatizado, ele me atropela, mas não atropela você. Então vai lá, fica na frente do carro para me ajudar na luta, sacou? É esse o rolê, assim. Vamos ser aliados nessas lutas todas, né? É isso. Obrigada pelo convite. Obrigado, Nai. E Nana? Eu quero reforçar, né, o que a Nai falou. Assim, a gente, né, acabou falando de um panorama não muito positivo, assim, né? Pode parecer desesperançoso, mas na verdade a ideia pelo menos eu acredito que pensar em justiça social para mim é um projeto de vida, né? Eu acho que o que vai nortear, né, a minha vida. Então, por mais que as coisas sejam difíceis e que pode parecer um pouco impossível a gente alcançar, né, esse mundo ideal, a ideia, né, é ter esse projeto de mundo como horizonte para a gente seguir, porque é o que a gente precisa se apegar, né? Então, se a gente também, beleza, não vai mudar nada mesmo, vou ficar aqui, eu acho que a gente acaba morrendo um pouquinho por dentro, né? Então, a ideia é ter esse projeto de mundo como um norteador da nossa vida, né? Então, é isso, gente. Eu agradeço o convite, foi muito massa passar esses minutos, esses longos minutos com vocês hoje. Eu tava bem nervosa, assim, antes de conversar, e aí ao longo a gente vai se soltando. É ótimo fazer podcast, porque a gente bota a boca no trombone, fala mesmo, e quem estiver ouvindo, foda-se, se não estiver gostando, a gente vai falar do mesmo jeito, o problema é seu, a gente está aqui para falar, falar e falar, e quanto mais a gente falar, eu acho que mais pessoas vão ouvir, eu acho que o recado passa. E a verdade também, assim, a situação, a gente não tá querendo, tipo, ser o downer, colocar todo mundo pra baixo, não é pra ficar pra baixo mesmo, entendeu? Se você tá muito feliz nesse mundo que a gente tá vivendo, você tá errado.
Ou você tá enchendo muito a cara de bebida, ou você tá muito egoísta, ou você tá num universo paralelo. Cara, tá todo mundo passando por um sufoco. E assim, eu acho assim, igual quando a gente tira uma nota muito ruim na prova, assim, na escola, tira uma nota muito ruim, você olha pro seu amigo e ele tirou uma nota ruim também, você fica feliz que tá esses dois, tipo, naquela situação, entendeu? Então, a boa notícia é que tá todo mundo meio assim. Uns estão mais, outros menos, mas tá todo mundo assim. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar se conectar, ter empatia, escutar, né? Assim, sem ser defensivo nem nada. Conseguir mobilizar essa revolta e essa raiva, né? Que eu acho que existem coisas que são movidas a ódio mesmo, sabe? Então, é mobilizar e canalizar essa revolta, né, para coisas que movimentam. Que eu acho que quando a gente está satisfeito o tempo todo, a gente acaba ficando no mesmo lugar, né? Então, quando Isso. a gente consegue perceber, né, ter essa revoltazinha que é o tempero da vida. E revolta boa mesmo, não é essa revolta de branco hétero, não. Porque quando branco hétero tá revoltado, é até engraçado, né? A gente olha, tá revoltado. Imagina o resto. Pediram recall do meu carro, isso é um absurdo. Nossa, que grave. É até engraçado. Você pega o pipoca e vai ficar, me conte mais sobre isso. Essa cidade é muito barulhenta. Tipo isso, né? Então, puxa aí, Juliana. Boa! Eu só fiquei calada, né? Não ouviram um pio, a não ser meus erros de gravação aí no início desse ano. Mas foi muito bom ouvi-las. Agradeço mais uma vez pelo aceite de bater esse longo, médio papo aqui com a gente. Muitas reflexões, muitas coisas para serem pensadas. E foi um prazer ter vocês aqui, vocês terem disponibilizado o tempo, o conhecimento de vocês, terem compartilhado tanto com a gente aqui nessas quase 2 horas de podcast. E, bom, é isso. Só tenho que agradecer, deixar um beijo grande para vocês, Fabrícia, Leleca, Nayara, Nana, muito obrigada. Tenho certeza que quem ouvir a gente vai virar fãzão. E a gente pode deixar a rede social das meninas, se quiserem, se tiverem alguma indicação, se quiserem que a gente faça esse compartilhamento também. Leleca vai deixar aí pra gente, Leleca? Vou. Pode, Nana, colocar sua rede social? Pode. Nai, pode? Pode. Pode, né? Então, Pode. beleza. Meninas, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Foi uma honra e um prazer recebê-las e ouvi-las. O ABC Dados está de portas abertas para todas as vezes que vocês quiserem participar. A discussão racial, ela abrange todas as áreas de conhecimento. Qualquer assunto que a gente for tratar aqui, entra a questão racial. E é sempre bom a gente falar e trazer gente para poder falar também e para ouvir. Eu vou depois compartilhar com vocês compartilhem nas suas redes sociais para os seus poderem ouvir também a discussão, que eu acho que foi muito bacana. E a gente não tem muito seguidor, não, mas se pelo menos uma pessoa ouvir e que não entenda nada do que está acontecendo no mundo, ela já vai... É uma sementinha ali, né? E ela pega e compartilha com o outro, e quem sabe daqui 1 milhão de anos a gente consegue resolver alguma coisa. Mas eu acho que o trabalho é esse. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para a galera que está ouvindo ou assistindo, faça o favor de clicar aí no sininho, dar um like, compartilha nas redes sociais. Esse episódio vai... Não vai. Depois a gente posta. A gente vai falar a data. A gente vai falar a data. Tá bom? Muito obrigado novamente por vocês. Beijo, gente. Tchau.